eu prometi a vocês que eu faria o segundo vídeo que fala sobre a dissonância cognitiva no sentido religioso. Eu já dei a definição do que é dissonância cognitiva, como acontece a dissonância cognitiva, os exemplos de dissonância cognitiva, isso eu já disse no geral. Mas eu preciso que você perceba o que é a dissonância cognitiva no sentido religioso. Dissonância cognitiva no sentido religioso é quando a fé entra em conflito com a verdade. É quando você aprende uma coisa sobre a palavra de Deus que te ensinam que é verdade e depois você encara outro assunto que vai em contradição com aquilo que você sempre aprendeu que é a verdade. Então, aí a pessoa várias vezes está pronta para entrar num episódio de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva religiosa ocorre quando a pessoa crer e estar servindo a Deus, mas se depara com o facto de textos bíblicos ou realidades que contradizem o sistema religioso a qual ele pertence. Isso é, o conflito não é com Deus, o conflito é com a instituição ou com a doutrina ou com o líder que passou esses ensinamentos, do qual a pessoa começa a perceber que estava errado. E muitas das vezes, para perseverar, para permanecer naquela crença, naquela fé, naquele sistema, a pessoa sacrifica a verdade usando a dissonância cognitiva para poder se estabelecer sempre naquela mentira ou naquela falsidade. Na religião, a dissonância cognitiva ela aparece quando alguém, por exemplo, diz: a Bíblia diz isso, mas o nosso líder explica diferente disso. Ou seja, então ele não aceita a Bíblia, mas aceita as explicações do líder, do profeta, do bispo, do ancião, do apóstolo. Alguns usam a expressão: se está errado, Deus julga, não eu. Ou seja, ele não quer encarar a verdade, então vai dizer: ele é um homem de Deus, é um servo de Deus, se está errado, Deus é que vai julgar, eu não vou julgar, eu não vou falar nada, eu vou crer porque Deus sabe. Então ele também está negando a verdade para poder permanecer defendendo o líder através da dissonância cognitiva. Outra coisa é quando as pessoas usam dissonância cognitiva, é quando as pessoas dizem assim: questionar é do diabo, ninguém pode questionar, ninguém pode, porque quem questiona é rebelde, quem tenta procurar a razão é rebelde. Quando usam esse argumento é para quê? Para você não ver a verdade, para você não pesquisar a verdade, para não poder entrar em conflito, então você não deve questionar. E questionar passa a ser um sinônimo de rebelião, uma característica usada muito por seitas. O outro ponto, quando nós compreendemos que alguém está a usar a dissonância cognitiva, é quando a pessoa diz: mesmo que não entendo, eu continuo obedecendo. Ou seja, é uma fé cega, é uma fé que não é racional, que não pode se sustentar. Então você só tem que acreditar, não tem que perceber, não tem que entender. Mas a fé cristã não é isso. A fé não deixa de ter uma base de verdade. A fé que não tem base de verdade não é mais fé. Isso passa a ser medo de pertencimento a uma comunidade. Ou seja, as pessoas simplesmente, por medo de não pertencer, por medo de não ser rejeitado, então eles não questionam, ficam como se fosse, não estão a ver o erro, não estão a ver a situação. Então eles passam simplesmente a acreditar. O outro mecanismo é o mecanismo de defesa religiosa. A dissonância cognitiva ela é muitas vezes usada como mecanismo de defesa religiosa. O que é isso? Ou seja, usa-se a dissonância cognitiva para poder defender o erro ou o sistema da religião. Exemplo, quando a verdade ameaça o sistema religioso, então surgem defesas como, por exemplo, espiritualização do erro. As pessoas vão espiritualizar o erro, vão dizer: não, isso é no sentido espiritual. O uso seletivo da Bíblia, ou seja, vão usar passagens adequadas, interpretadas com o fim de poder. Existem passagens que eles não tocam, não falam. Demonização de quem questiona vai ser demônio, vai ser taxado como herege, como qualquer situação. Acusações de soberba, vai usar soberba, ele é não sei quanto, ele é. Então, para poder diminuir o opositor ou quem questiona. Frieza espiritual, ou seja, a pessoa vai tornar frio. Existem pessoas que você questiona a verdade, ele sabe que é verdade, ele ensina uma mentira, mas ele vai fazer como? Ele vai fingir que não te ouviu, ele vai te tratar de uma forma fria. A Bíblia ensina isso, ele vai olhar: tá bom, vamos ver. Quer dizer, isso é frieza para desviar da verdadeira verdade.
Outro é influência maligna. Quem usa influência maligna? Já que ele está a falar isso aqui, então nós vamos usar uma coisa que vai destruir, que vai minimizar, que vai fechar. Então usamos outros meios, outras influências malignas para não poder enfrentar aquela verdade ou apagar aquela verdade. E assim é que a consciência é silenciada e o nome em nome da fé. E isso é um problema básico da dissonância cognitiva, que sustenta o movimento de dissonância cognitiva. Mas a fé que não permite exame não é fé bíblica, meus irmãos. É controle. As pessoas usam controle para poder controlar as pessoas. Exemplos bíblicos, por exemplo, de dissonâncias cognitivas. A Bíblia mostra que isso não é novo. Por exemplo, os fariseus sabiam que Jesus cumpriria as escrituras, mas eles preferiam negar para não perder a posição. Isso você pode perceber isso no livro de João capítulo 11, versículo 48. Se Jesus se fazer, então eles sabiam que é verdade, mas tinham que fazer uma forma de poder silenciar. Os sacerdotes viram ensinar, chamaram a verdade de blasfema. Isso você pode, Mateus capítulo 26, versículo 61. Israel, Deus enviou profetas, mas eles escolheram sempre seguir outros falsos profetas em vez do verdadeiro. Você percebe isso na história de Jeremias. Jeremias 5, versículo 31. Então, isso é dissonância cognitiva. Agora, como nós podemos não cair nessa armadilha da dissonância cognitiva? Como nós podemos romper a dissonância cognitiva religiosa? Exemplos práticos de decisões. Primeiro, separação das instituições. Nem tudo que é religioso vem de Deus. Quando nós compreendemos que aquela instituição, que aquela religião, aquela denominação, que aquele grupo está fazendo coisas contra a palavra de Deus, o bom ponto é você sair mesmo. Voltar às escrituras sem filtro. O que é isso? Sem medo, sem líderes a te dar interpretações, intermediários absolutos. Não, você não precisa isso. Você precisa estudar e verificar por ti mesmo se aquilo é verdade ou é mentira. Aceitar perdas. Uma das coisas que nós temos que aceitar é isso. Quem escolhe a verdade pode perder cargos e amigos e reputação. Eu já falei disso quando eu disse sobre a dificuldade de sair de uma seita. 4 pontos. Temer mais a Deus do que o sistema. A verdadeira fé obedece à verdade e não medo, porque muitas pessoas têm medo do sistema, né? Então, para não enfrentar o sistema, vou só crer, vou só fingir que estou em defesa. Mas no fundo, sei que isso não é exatamente assim. Então, isso é dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva religiosa, que ela não nasce da fé, mas nasce da falta de fé, mas do medo. Então, é basicamente isso que a dissonância cognitiva faz. Não caia na dissonância cognitiva religiosa. Creia sempre na verdade, verifica sempre a verdade que você crê e creia sempre naquilo que é verdadeiro. Deus abençoe.